Bom, já mudei de estúdio para a gente falar de um assunto que, sem dúvida nenhuma, não sai da cabeça do produtor neste período agora. Período seco, e a preocupação que paira nas fazendas é garantir a qualidade nutricional do gado. E para falar sobre estratégias que podem ser adotadas nesse período, estou recebendo meu amigo zootecnista Alexander Jimenez para a gente bater um papo sobre esse assunto. Seja mais uma vez muito bem-vindo por aqui, Jimenez. Bom dia ao produtor. Obrigado pela confiança e prazer estar de novo aqui participando. É sempre bom. Vamos começar perguntando para você quais são os desafios que essa época do ano traz para o produtor. Como manter essa questão nutricional sem que o produtor perceba esse baque na produção? Então, os principais desafios, pensando no Brasil central, nessa região o Brasil pecuário, nós temos três fatores muito importantes. A gente dá muita ênfase para a época da seca, mas o que acontece é uma diminuição da temperatura, uma diminuição da luz e a diminuição da quantidade de água disponível no solo. Isso impacta na qualidade e na quantidade das forragens. Essa qualidade e essa quantidade de forragem tem uma interferência significativa no desempenho. Se a gente tivesse que relacionar um item importante, o item é a proteína. Baixa muito a proteína dessas forragens e os animais precisam de uma quantidade de nitrogênio que vem dessa proteína para que esse sistema, esse conjunto de micro-organismos que vivem dentro do rumen do animal, consigam digerir essa fibra. Então eu tenho essa condição de precisar fazer a suplementação, o desafio é conseguir que esse sistema continue funcionando para garantir consumo voluntário dessa forragem, mesmo que de baixa qualidade e em menor quantidade. E a gente vem trabalhando com uma outra situação ao longo dos últimos anos, que é a questão de bem-estar. Então, no avançar da seca, eu começo a ter baixa umidade, eu começo a ter menor disponibilidade de água, e as famosas ondas de calor. Então eu também tenho um novo desafio, que é manter a condição corporal, manter a saúde desses animais, para que eles atravessem essa fase que é estressante e desafiadora para a produção. O fato dessa baixa questão nutricional, dessa interferência, dessa baixa condição nutricional na alimentação desses animais, também agrava essa questão. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui nesse momento agora 11, 12 graus. A semana passada nós estávamos com 30 graus aqui. Essas mudanças de temperatura também, o gado sente pelo fato de estar um pouco menos nutrido? Sim, por isso é importante ter um planejamento nutricional, ter essas condições de suplementação, montar um plano nutricional, fazer uma reserva de forragem antes, porque agora a forragem ela cessa o crescimento, ela amadurece, para que os animais continuem, mesmo que com desempenhos mais moderados, mesmo que com condições adversas, mantenha a sua saúde, mantenha o bem-estar e continue produzindo. Lembrando que esse desempenho, mesmo que moderado, ele vai fazer parte da minha média, ele é parte importante da média de desempenho ao ano, que o produtor tem que ter essa meta, ele tem tempo, ele precisa de uma produção, de um ganho mínimo diário para pagar seus custos e para manter um sistema economicamente viável. Alexandre, a gente sabe que investir em suplementação, para muitos produtores ainda é um custo considerável dentro do seu custo de produção. Dentro do que se tem à disposição no mercado hoje, a gente fala muito em micronutrientes, aditivos, o que o produtor não pode efetivamente deixar faltar para os seus animais nesse período, mesmo que ele tenha que fazer um ajuste no seu investimento para isso não faltar no custo dos animais. Então, a suplementação, principalmente para a produção a pasto, ela é fundamental e ela é imprescindível, a gente poderia dizer. O que o produtor precisa se organizar é ter um planejamento. Então, que suplemento eu vou dar para qual categoria de acordo com os objetivos daquelas categorias. Então, eu tenho algumas categorias mais exigentes, tenho algumas categorias menos exigentes, tenho algumas categorias que respondem melhor a um tipo de produto. Então, eu tenho lá proteína, energia, os minerais, os macros, micros. Eu diria que aditivo hoje é fundamental. Existem vários tipos de aditivo, mas os aditivos apresentam os melhores custos-benefícios. Então, planejamento estratégico é a palavra de ordem. O produtor tem que entender, não é um único suplemento para todas as categorias. E se preocupar com fornecimento adequado, dose, não trabalhar com subdose, monitorar consumo, trabalhar com
com suplementos apropriados para as diferentes categorias. Isso é fundamental. Enquanto você está falando, a gente está vendo aí as imagens das tecnologias que a Tecnobloc disponibilizam, principalmente para este momento. Eu queria aproveitar que você falasse um pouquinho também sobre o diferencial que essa nutrição em bloco representa neste período, onde o produtor não tem que estar preocupado com ir lá, cuidar de coxo, essas coisas todas, e onde a nutrição está disponível para os animais o tempo inteiro. Sim, a suplementação sólida é um tipo de suplemento que tem alguns benefícios muito evidentes. Eu gosto muito de dizer que é a questão da homogeneidade. A gente sabe que os suplementos farelados, principalmente as misturas múltiplas, os proteicos, os energéticos, a gente mistura produtos com tamanho de partícula e densidade diferente. Então, sempre que eu estou movimentando esses produtos, eles estão desmisturando. E quando eu trabalho com a suplementação sólida, eu tenho um produto ali homogêneo, mantendo as características após saída de produção sempre iguais. Além disso, eu tenho resistência às intempéries, o consumo mais regulado, uma forma protegida de fornecer ureia para os animais. Ele é feito com as matérias-primas dele, que um dos casos é o melaço, que traz um valor alimentar muito interessante, que ajuda na saúde. A gente tem a questão de comportamento, então esse que a gente está vendo a imagem do animal lambendo, isso estimula a salivação, e a gente sabe que a saliva tem um papel importante na digestão. E a questão da estrutura e da economia, diminuição do desperdício e redução dos custos com mão de obra, né? Que são significativos hoje. O fato desse alimento ficar lá disponível o tempo inteiro também faz diferença, né? Sim, isso é um dos fatores que causa resultados indesejáveis na suplementação, é o fornecimento irregular. A suplementação sólida traz como vantagem essa diminuição da necessidade de frequência de fornecimento e a garantia de que o produto estará sempre à disposição dos animais. A suplementação, a Pasto tem essa necessidade de ter produto sempre disponível, mistura fresca ou produto fresco sempre disponível para os animais. E a suplementação, essa suplementação específica que a gente está falando da Tecnobloc aí, ela sempre vai suprir essa questão da necessidade nutricional que o pasto deixa de fornecer, por exemplo, nesse período? Sim, isso vai... Para cada época do ano, existem produtos formulados, fórmulas adequadas para a época do ano, para diferente categoria. E dentro das épocas do ano, às vezes depende do plano nutricional, do objetivo de desempenho. A equipe, os técnicos da Tecnobloc e o próprio portfólio de produto, ele abrange as situações que vão se apresentar e aí a recomendação técnica, a escolha do produto vai trazer esse benefício de suplementar a deficiência daquele momento para aquela categoria com aquele objetivo do produtor. Essa questão de suplementar os animais, ter essa preocupação em manter os animais muito bem nutridos, tem que ser uma preocupação do produtor também em relação a outro desafio, que é o aparecimento de parasitas nesse período, né? Sim, a gente tem esse desafio da estação seca ou do inverno, que a gente tem pela frente agora, aqui, por exemplo, Campo Grande ainda está bastante úmido, mas a gente ele vai trazer essa questão das adversidades climáticas, ele vai trazer níveis de desempenho menores, e a preocupação com saúde animal é muito importante. Então, assim, eu acrescentaria a uma boa prática de suplementação os cuidados com a qualidade da água e com a saúde do rebanho. Qual o tipo de rebanho que mais sofre nesse período, corte ou leite? É difícil, são rebanhos bastante diferentes, são características. Hoje, grande parte da produção de leite ela está mais confinada em sistema de compost, com a dieta completa sendo fornecida. Então, acho que em termos de proporção de rebanho, o corte é mais produzido a pasto em condições extensivas. Eu acho que o desafio para o corte é maior. Mas o pessoal do leite também pode se beneficiar da qualidade nutricional desses suplementos da Tecnobloc. Não, né? O pessoal do leite tem um desafio maior, porque quando a gente fala, assim, uma característica importante é o consumo total de alimento diário. E uma vaca, para produzir, então, quando a gente vai comparar consumo total de alimento de um animal de corte e consumo total de alimento de uma vaca de leite, é muito maior, chega a ser o dobro. Então, assim, estar preparado para enfrentar essa sazonalidade de produção de forragem e com os suplementos adequados é super importante para o leite, para a manutenção da produção.
E você que está correndo o trecho aí, tem visitado propriedades, o produtor está atento para essa questão, está antenado nessa necessidade, nessa obrigatoriedade, eu dizia, de não deixar cair a condição de produção dos seus animais, mantendo esse fornecimento de suplemento? Sim, a cada ano que passa a gente percebe o produtor se antecipando, vedando pasto, produzindo forragem complementar como silagem, feno, pré-secado. Ainda tem a turma que eu costumo dizer assim, que é a turma dos desesperados, né, que esperam a seca acontecer, os animais caírem de estado, diminuir o desempenho para depois procurar a suplementação. Mas assim, o próprio cenário da pecuária, ele tem mostrado para o produtor que ele precisa produzir carne todos os dias do ano, ele precisa encurtar o ciclo e ele precisa de rentabilidade do negócio. Então, de uma maneira geral, acho que o produtor está sim preparado e está buscando alternativa e tentando se organizar nessa questão de sanidade, suplementação, reprodução, da própria questão da gestão, dos indicadores, dos índices. O produtor tem feito o dever de casa. Bom, hoje o programa é um pouquinho mais curto, nosso tempo também é um pouco mais curto, para a gente encerrar. Para todo produtor que precisa de uma ajuda nutricional agora, a Tecnobloc tem como ajudar? Sim, claro. A Tecnobloc tem uma empresa, é uma empresa que tem uma equipe tanto comercial quanto técnica capacitada. Eles fazem um trabalho de pré-venda, de orientação e de pós-venda na utilização dos produtos. E o produtor que tiver interesse, que tem afinidade com essa tecnologia e necessidade de diminuir custo, de atender situações mais específicas e montar um plano estratégico de suplementação para o período da seca, acho que entrando em contato com a empresa vai ser bem atendido e vai ficar muito satisfeito com os resultados. Show. Obrigado, Ximenes. Prazer tê-lo aqui novamente.